Mas hoje eu queria falar sobre um assunto, né? Durante a semana eu já falei um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Hoje vamos falar de novo no livro de Eclesiastes. Só que hoje eu vou falar de oportunidades. Amém? Você está falando de oportunidades. Isso eu sei bem, viu? Eu acho que vocês também já passaram muitas oportunidades pela vida de vocês, e oportunidades boas, algumas nós perdemos, algumas nós agarramos, e outras era para termos agarrado e não seguramos. Quinta-feira passada a gente falou sobre Salomão, falamos sobre as dificuldades que ele passou, sobre esse vazio que há dentro do ser humano, que só é preenchido através de Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar de oportunidades, amém? Vou começar aqui. Vamos orar. Deus, está aqui a tua palavra. Te agradecemos pelo período de louvor, uma bênção, que o Senhor possa ter recebido como um cheiro suave às tuas narinas. Que o Senhor possa agora falar comigo, com a igreja, através da tua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça. E que a tua palavra seja ministrada em nossos corações. Usa-me, Senhor, como teu vaso. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tão somente aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é isso aí. Eu estava triste, já estou alegre. Vai dizer que eu amo vocês. Vocês fazem parte da minha vida, fazem parte dessa caminhada comigo. Mas a gente é de carne e osso, né? É pauleira, pense em você. Mas eu me alegro porque em todas as lutas que nós enfrentamos, como diz aquela canção, olha nós aqui, né? Mais uma vez, olha a gente aqui. A Raquel chegou aí. Então assim, nós somos iguais, né? O tema é aproveita suas oportunidades. Nós somos iguais, mas temos, né? Nós não somos iguais, mas temos um Deus, né? Que nos ama plenamente, né? E esse nosso Deus, ele é grande. E ele nos dá acesso às oportunidades da vida, né? Deus nos ama, mas nos dá acesso a todas as oportunidades. Por quê? A igualdade, né, ela vem dos homens, e a equidade ela vem de Deus. A equidade ela vem de Deus. Então, os homens falam muito de igualdade baseando-se no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. Porém, Deus não vê assim, Ele cuida de todos e sem distinção, sem separação. A equidade, é equidade, né? Eu não linda não. É equidade, né? Né? Equidade. A equidade de Deus, por outro lado, reconhece que não somos todos iguais e que existem limitações em cada indivíduo. Deus garante que todas as pessoas desfrutem das mesmas oportunidades e as ajuda em suas diferenças individuais. Deus dá às pessoas o que elas precisam para que todas tenham acesso às mesmas oportunidades. E aqui trazendo aqui lá no dicionário um exemplo disso, né? O exemplo de equidade. Por exemplo, em um pronto-socorro, uma vítima de acidente grave, ela passa na frente daquele que necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que essa pessoa tenha chegado antes, né, mais cedo no hospital. Então tem essas, né? É um dos exemplos. Então Deus faz a mesma coisa com a gente. As oportunidades estão aí para todos. Porém, tem pessoas que têm limitações, né? Que têm limitações. Então, por essas limitações aí, Deus, não é que Deus dá um jeitinho, mas Ele lhe ajuda a vencer. Ele lhe ajuda, Ele te dá outra forma de fazer, te dá outra forma de você alcançar,
né? Eu lembro, né, de um exemplo que eu tive. Eu estava precisando de mudar a minha vida. Eu estava meio que quase em depressão há muito tempo atrás. Eu estava mal. E aí eu fiz um propósito com Deus. E aí Deus começou a mudar, né, a minha história, a minha vida. Engraçado é que a pessoa foi lá na minha casa, me ofereceu um emprego, né, um ex-patrão meu. Mas eu estava tão mal, estava tão, sabe, eu não tinha forças para sair nem dentro de casa. O dono da empresa foi, me ligou, e aí, rapaz, eu não estou podendo ir porque eu estou meio... Falar para você estar sem dinheiro, eu vou aí buscar. Imagina. Então o dono da empresa foi lá na minha casa, me colocou no carro, chegou na empresa, já fui direto trabalhar, já conhecia a família, já conhecia todo mundo. E engraçado é que as pessoas ficavam, você não vai passar pelo RH, não passei por nada, não passei por RH, não passei por nada, já fui entrar para trabalhar, já me deram as senhas da empresa. Imagina, pessoa, quem é esse cara? É o dono da empresa que chegou? Ou seja, essa oportunidade estava aberta para outras pessoas, talvez outras pessoas poderiam ir lá, né, botar o currículo e esperar, chamar, depois passar por todo o processo. Mas essa oportunidade também estava aberta para mim, mas eu estava com as minhas limitações e Deus me direcionou da forma necessária para que eu também tivesse acesso a essa oportunidade. Então eu quero falar, Deus não vai permitir que suas limitações impeçam o acesso às oportunidades que mudará o rumo da sua vida. Eu separei 7 pontos importantes para nós nessa noite. Primeiro é a oportunidade, uma oportunidade de vida, independente do que você seja ou do que você faça. A oportunidade de viver. E a gente vai ler isso aí em Eclesiastes 9. Vamos ver aí, Eclesiastes 9. A partir do 1. Acharam aí? Eclesiastes 9, 1. Glória a Deus. Tenho refletido sobre todas essas coisas, tenho refletido sobre todas essas coisas, para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, que esta é a sua, que está à sua espera. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece com os justos e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto como quem faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-lo. Aqui vemos 2 tipos de pessoas, um justo, um sábio, e que suas obras estão na mão de Deus, tanto o amor quanto o ódio. Ou seja, às vezes pensamos que Deus não está vendo as nossas lutas, porém, não se engane, Deus está contemplando tudo e tudo mesmo. Não sabemos o que irá acontecer, se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, tudo está nas mãos de Deus. Tudo sucede igualmente a todos, e que todos, independente do que faz ou do que seja, todos irão morrer. Isso é inegociável. Precisamos ficar atentos e não perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Os dias nos dado, todos os dias, pois um dia enfrentaremos o fim nesta terra. Portanto, aproveite sua vida que Deus te deu, e essa é uma grande oportunidade que Deus nos te deu. Viva a sua vida antes que chegue a morte. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que se tem uma coisa que nós temos certeza, é da morte. Todos, independente. Nasceu, né, a ordem, né, nasce, cresce, reproduz e morre. Lá na escola a gente aprende muito bem isso. Então, já que nós sabemos que iremos morrer, mas Deus nos deu um presente que é a vida. Então precisamos viver, aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu e viver.
Precisamos viver cada dia, né, como se fosse o último, mais com inteligência, com sabedoria, porque a gente está vendo aqui que tanto faz o sábio como o ímpio, porque você não sabe amanhã o que vai acontecer na sua vida, se é algo bom ou se é algo ruim. Costumo dizer que a vida ela é uma caixinha de surpresa, e eu até fiz uma canção, né, quando menos você espera a caixinha abre, e às vezes é boa e às vezes não, né? Então a vida ela é assim, então precisamos estar atentos. Hoje você, né, há tempo, né, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sofrer, há tempo de sorrir, há tempo de cantar, há tempo de, né, de ficar triste, há tempo para todas as coisas. Então a vida ela é boa, viver é bom. É uma oportunidade que Deus nos deu para viver. E tem pessoas aí tirando a sua vida, porque quando a pessoa ela chega a tirar a sua vida, meu irmão, é porque está em um nível, sabe, de desespero já. A pessoa não tem mais felicidade. Acho que o inimigo pousa assim sobre a vida da pessoa que só o sangue de Jesus. É uma das coisas mais terríveis que existe, é a pessoa desistir da própria vida. Então, viver é bom, viver é muito importante. E precisamos estar agradecidos ao Senhor, porque Ele tem nos proporcionado vida, e vida em abundância. E continuamos aqui, o outro ponto é termos a oportunidade de sermos boas pessoas. Está conseguindo não? Tem que escanear lá, que aí trocou o computador. Amém? Vou te vai escanear seu celular ali. Temos a oportunidade de sermos boas pessoas. As oportunidades vêm tanto para bom como para mal. Então temos a oportunidade de sermos boas pessoas. Em Eclesiastes 9:3 diz assim, ó: este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldades, está cheio de loucuras, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. Além de tudo acontecer igualmente para todos, ainda existe a maldade no coração das pessoas. Enquanto vivem, fazem loucura sem pensar na morte, e a morte é algo certo na vida de um vivente. Portanto, abandone a maldade e as loucuras, apegue-se a Deus, que tem grandes oportunidades para mim e para você. O coração do homem ele está cheio de maldades. Porém, tudo sucede igual. Este é o mal que ocorre debaixo do sol, que o destino de todos é o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e loucuras em seu coração durante sua vida, e depois se vão aos mortos. Então, durante toda a nossa vida, temos decisões a tomar, temos escolhas a fazer. Temos escolhas a tomar, e que possamos tomar as escolhas certas. Precisamos ser bom, fazer o que é certo. Embora o mundo coloque muitas propostas na nossa frente, nós precisamos tomar as decisões certas, para que possamos viver e viver bem, porque no final todos irão morrer, não adianta, não tem jeito. Porém, nós sabemos que aquele que tem a Cristo, uns morrerão, seguir o juízo. A gente sabe, morreu sem Cristo, segue o juízo. Mas aqueles que morreu com Cristo, a vida eterna com Cristo nos aguarda. Haverá vida eterna depois da morte. Porém, uns enfrentarão essa vida no inferno, outros enfrentarão essa vida no céu. Mas enquanto não chega esse dia, vamos falar de vida. Enquanto aqui estivermos, vamos falar de vida, vamos viver em paz. Porque é isso que Deus guardou para nossas vidas. Outra coisa, terceiro, a oportunidade para realizar realizações incríveis com o que possuímos. Versículo 4. Pois aquele que está entre os vivos ainda há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Pois os vivos recebem
Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e não tem jamais recompensa, porque a sua memória está esquecida. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já desapareceram. Eles não têm parte em coisa alguma, daqui para frente, do que se faz debaixo do sol. Enquanto há vida, há esperança. Deus deseja que você conquiste sonhos. Não viva de ilusão se apegando ao que passou, esquecendo do presente. Mas vale um cão vivo do que um leão morto. Tem gente que está se apegando naquilo que não tem, naquilo que não possui, então naquilo que já passou, esquecendo de viver com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te entregou em tuas mãos. Né? Quantas pessoas falam, se eu tivesse um carro veloz, eu chegaria em tal lugar. Se eu tivesse, sei lá, sabe, uma bicicleta, eu conseguiria chegar mais rápido. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Corra atrás do que você precisa, do seu sonho, com aquilo que Deus te deu. Porque aquilo que te falta, o Senhor irá capacitar você para conseguir. Ou seja, não precisamos ficar dando desculpas. Se temos que planejar algo, é agora, é hoje que estamos vivos. Porque como o texto diz aqui, que depois que morre não há conhecimento, não há mais nada, acabou. Aí o portão está cheio de sonhos, cheio de projetos. Mas nós que temos a oportunidade, que Deus nos deu fôlego de vida, Deus tem nos dado força, sabedoria, inteligência, precisamos viver e continuar programando, continuar fazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não podemos estar dando desculpa. Mas vale um cão vivo do que um leão morto. Um leão, ele é feroz, mas se ele estiver vivo. Pessoas se apegando em coisas que não vão levar a lugar algum, não vão te dar segurança, nada. A nossa segurança está em Cristo, a nossa segurança está em Jesus. Quando nós sonhamos, o Deus sonha conosco, nossos sonhos são sonhos de Deus. Então os sonhos de Deus não podem ser frustrados, nossos sonhos também não. Então, se você tem algo projetado, continue fazendo, continue caminhando, continue seguindo, porque aquilo que te falta, Deus vai proporcionar para a sua vida. E vai te dar as ferramentas certas, vai te fazer triunfar naquilo que você... O problema é que a gente desiste, a gente começa a colocar desculpas. Não podemos desistir. Se é algo que Deus colocou em seu coração, vai em frente. Eu me lembro, por muitas das vezes, tentaram tirar do meu coração esse projeto chamado Believe. Por muitas das vezes, mas existia dentro do meu coração algo que Deus colocou e ninguém retirava. Eu tenho certeza que tem coisas na sua vida que já tentaram tirar de você, já tentaram dizer não vai dar certo, já tentaram dizer não é assim, já tentaram dizer não adianta você tentar. Muitas das vezes até está te apoiando, mas com palavras negativas, mas você não para porque está dentro do seu coração. Deus irá te dar as ferramentas certas. Aproveite a oportunidade de viver uma vida com Jesus e desfrutar de uma vida espiritual completa. Versículos 7 e 8 diz assim, portanto, vá e coma com alegria do seu pão e beba com prazer do seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Precisamos viver para agradar a Deus. Se fizermos o que é correto, não teremos que nos preocupar, seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Nossa vida deve ser clara diante de Deus, sem mentiras. Se estivermos perto de Deus, nunca faltará unção sobre nossas vidas. Que as nossas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre nossa cabeça. Que as nossas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre nossa cabeça. Para que nós possamos manter as nossas vestes brancas é difícil, viu, irmão? Porque é colocado, à nossa frente todos os dias dificuldades, são colocadas na nossa frente, obstáculos, como diz na música de Thaler, todo dia o pecado vem e me chama
E como manter as vestes brancas, como manter o óleo sobre nossa cabeça, a santidade, como manter a presença de Deus em meio a tão turbilhão de coisas? Eu lhe digo, através da busca, através da palavra de Deus. Você sabia que muitas das vezes não precisamos de muita coisa, precisamos estar lendo. A palavra de Deus, ela é nosso alimento, ela nos sustenta, sabia? Por mais que esteja tudo virado, mas se você estiver focado na palavra de Deus, ela te traz sustento. Eu estou falando dessas coisas porque nós precisamos pregar o que nós vivemos. E se não vivemos ainda o que pregamos, precisamos praticar. Porque de fato, você ler a Bíblia e colocar em prática é difícil, mas não é impossível. Né? Ser cristão é um estilo de vida que eu gosto. Ser cristão para mim, sabe, é algo que me faz bem, é algo que me traz esperança, é algo que me traz alegria. E ler a palavra de Deus, eu posso estar, irmão, na dificuldade que for, mas se eu parar e tentar desligar um pouquinho do mundo aí fora, e eu pegar a Bíblia e começar a ler, o Espírito Santo começa a falar comigo. Aí sabe o que acontece? Você começa agora a ter novos projetos. Você agora começa a ter uma nova visão de futuro. Você sabia disso? Toda vez que eu estou nas minhas dificuldades, que eu pego a Bíblia para ler. Essa semana eu peguei a Bíblia, eu fiz umas 3, 4 mensagens, eu fiz uma canção, sabe? O Senhor falou meu coração, me alegrou, a minha alma. Então a palavra de Deus, ela nos alimenta de fato. A questão é que nós estamos tão agitados, que nós não estamos buscando em Deus, na fonte que é a palavra de Deus, para nos fortalecer. Aí sabe o que a gente está procurando? A gente está procurando, sei lá, uma igreja legal, a gente está procurando um pastor legal, a gente está procurando um grupo de jovens legal, a gente está procurando, sei lá, algo que vai nos manter em um lugar ou em outro. Você não precisa de nada disso. Você precisa estar buscando a Jesus, através da palavra. A igreja aqui, ela nos traz comunhão, sabe? Somos uma família para estarmos compartilhando as dificuldades, orando uns pelos outros, sabe? É aqui que nós nos afiamos, aqui é ferro afiando ferro. Com nossas dificuldades, com nossas, sabe? Como eu falei aqui, não somos todos iguais, temos diferença. Viemos do mesmo Deus, Deus nos criou, Deus nos fez, mas Ele colocou em cada um de nós algo especial. E a igreja é bom por isso, porque a igreja trata essas questões. A gente começa a olhar de fulano tem um talento, fulano tem outro. Mas para te manter de pé, te manter na caminhada, para que quando chegar aquele dia mau, você não se mate. Para quando chegar aquele dia em que todos se deixaram, todos, literalmente todos, você vai ficar desesperado, você vai correr para um lado, para o outro, você vai entender que na Bíblia você terá descanso para a sua alma. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que Paulo fala assim, olha, fulano me deixou e foi amar o mundo, outro me deixou, outro foi para tal lugar, outro foi para tal lugar e eu estou sozinho. Quantas pessoas já nos fizeram juras de amor e não estão mais conosco? Já imaginou se naquele primeiro problema você desistisse? Desistisse da fé em Cristo, desistisse, porque, irmãos, o que nós precisamos entender é que toda essa trajetória aqui nessa vida é uma preparação para nós chegarmos à vida eterna e sermos felizes. Então vale a pena, mas só iremos conseguir através da palavra de Deus. Não é canção, não é louvor, isso completa, mas não é. Você pode viver sem essas coisas. Você não consegue viver sem a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, não é você ter uma Bíblia em casa. Que também às vezes, eu vivo a palavra de Deus, a Bíblia está em casa, no Salmo 91. É para você ler, é para você riscar, é para você marcar. Para que você tenha intimidade com o Espírito Santo, para que você tenha intimidade com Deus. Leu ou não entendeu, pergunta o pai, pergunta a mãe, pergunta ao amigo. Porque quando vier qualquer voz ao contrário do que a palavra está dizendo, você vai saber se sair.
Porque o anticristo está aí já, está tudo preparado. E se a gente não tiver firmado na palavra, entendendo o que a palavra quer dizer, seremos tragados. Parece que muitas das vezes a gente está falando uma voz no eco, meio, sabe, e ninguém está nem aí. Parece que ninguém está nem aí. As pessoas estão doentes do seu lado, você está vendo sinais e as pessoas não estão nem aí. Parece até aquele filme, né? Não olhe para cima. A coisa está virada e as pessoas não estão nem aí. Mas eu e você, que entende a palavra de Deus, sabe que se aproxima o fim, sabe que você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém para entrar na presença de Deus. Você não precisa de ninguém. Você precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te levar a boas amizades. A palavra de Deus vai te levar aos bons empregos. A palavra de Deus vai te levar às boas oportunidades da sua vida. Amém? Olha ele. Não crie desculpas quando a oportunidade surgir. Encare tudo que você possui e agarre forte. Não crie desculpas. Surgiu a oportunidade, agarre. Agora a oportunidade boa, né? Porque tem surgido algumas oportunidades aí que só o sangue de Jesus. Aproveite essas oportunidades. Eclesiastes 9, 10. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no Seol, onde não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, Seol, que é para onde você vai nessa tradução, não há obra, nem projeto, nem conhecimento. Quando sua hora chegar, não faça corpo mole e aproveite as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Existem pessoas perdendo grandes oportunidades, porque não sabem as aproveitar com todas as suas forças. As oportunidades têm o poder de nos trazer, de nos fazer realizar grandes obras, grandes projetos, nos traz conhecimento, sabedoria. Tudo que hoje eu sou, do dia que eu comecei a me entender por pai de família, por tudo, tem a ver com as oportunidades que eu aproveitei. E eu desfruto dessas oportunidades até o dia de hoje. Meu primeiro emprego, quando eu cheguei numa empresa que eu vi que tinha possibilidade de eu crescer lá dentro dessa empresa, que eu entrei para varrer chão e saí dessa empresa prestando serviço para a empresa. Olha que interessante. Entrei para varrer chão e aí eu fiquei olhando as oportunidades, e aí eu fui mudando de cargo, fui para operador de máquina, depois fui para onde tinha um setor melhor que ganhava mais, eu estava passando, depois fui para supervisor dessa empresa, e depois, quando eu quis sair de lá, eles me contrataram para a minha empresa para prestar serviço lá. E pensa que acabou aí? Não. Eles são meus amigos. Quando a gente foi alugar esse lugar aqui, eles que fizeram o depósito lá de R$1.000, foi 1.200, acho, não foi? Foi o sinal que Deus deu para a gente alugar aqui, ele depositou lá na conta. Até hoje, né, a família, que é um grupo, né, seu Norberto, Ney, Caio, até hoje são meus amigos, e vão lá na loja. Se eu precisar hoje de alguma ajuda, eu tenho certeza que eles irão me ajudar. Por quê? Eu aproveitei as oportunidades. Tive a oportunidade de processá-los. Quando que eu saí, isso que eu estou falando foi várias vezes que eu entrava, aí passava um período, eu não quero mais não, eu saía, eles iam atrás, aí assinava de novo. Nesse período todo aí, teve um período que eu saí, eu acho que eles fizeram as contas erradas, aí as pessoas ficavam, tem que processar, bota lá no direito dos trabalhos, não sei o que, não processar ninguém. Deixa lá. Eu voltava de novo e sou grato a eles. Foi quando eu cheguei aqui, então, ó, oportunidades.
Hoje eu sou um técnico em eletrônica porque o dono dessa empresa foi que pagou o curso para mim, para começar a trabalhar com eletrônica. Olha aí quantas coisas boas surgem numa oportunidade. Mas quando vier, agarre com todas as suas forças. Foi fácil não. Eu tinha que chegar na empresa às 4 horas da manhã e sair às 3 horas da manhã. Imagina, chegar às 4 da manhã e sair às 3 da manhã. Coisa de louco. Para criar Raquel e Douglas. Mas era difícil, então as oportunidades serão difíceis muitas das vezes. Mas agarre. A oportunidade de conhecer coisas novas. Tive a oportunidade de trabalhar de graça como técnico. Essa oportunidade me gerou um emprego em uma mega empresa. Onde eu trabalhava de graça, passei a ganhar 5 mil reais por mês. Na época que 5 mil era dinheiro. Oportunidade. E eu lembro que quando eu trabalhava de graça para esse irmão maravilhoso, que já até já faleceu, fiquei muito triste, sabe? E eu trabalhava de graça e eu tinha que levar o leite para casa. E aí o cara, tava tudo bem, eu estava aprendendo, ele vai e fecha a assistência técnica. E aí eu tinha uma monarquezinha velha, Cleito. Eu ia empurrando essa monarquezinha, olhando para trás. Aí eu olhei para ele e falei, cara, não esquece de mim. Ele falou que aquilo cortou o coração dele. E na primeira oportunidade que ele foi para uma empresa como gerente, ele me chamou para trabalhar com ele. E foi aí que minha vida mudou. Oportunidades. Quando a oportunidade chegar, agarre. Boas oportunidades se levarão a lugares altos. Amém? Então, Kel, aproveita as oportunidades. Jefferson, Cleito, Raquel, Vitor, Nádia, Robson, eu, Dai. Aproveita as oportunidades. Oportunidades boas. Como é que saberemos se é boa ou se é ruim? Através da Bíblia Sagrada. Oração, orar, pede a Deus confirmação. Ó, e se joga. Agora não fique dando desculpa não. Eu estava falando com o Jefferson, né? Um dia que ele foi lá na loja para conversar com a gente. Imagine se ele tivesse botado o corpo mole para... Que o curso era lá em Simões Filho, não era? Simões Filho. Tinha que sair para lá, fazer o curso. Demorar, ir para cá, voltar, e pegar buzu e desce. Mas se fizer corpo mole, não adquire. Então a vida não estará essas coisas. Que hora é essa aqui? 8h25. Então tudo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças. Nem sempre as coisas são como nós queremos ou pensamos. Tudo pode mudar e acontecer tudo ou simplesmente nada. Eclesiastes 9, de 11 a 12, diz assim. Deixa eu ver nessa minha versão aqui. Uma vez mais observei que debaixo do sol a recompensa não é dos ligeiros, nem a batalha é dos fortes, nem tampouco o pão é para os sábios, nem ainda dos prudentes. A riqueza de prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas a oportunidade ocorre a todos. Olha aí. Porque o homem não conhece sua obra como os peixes que se apanham com a rede cruel, e como o passarinho que se prendem com laço, assim também os filhos dos homens são aprisionados no mau tempo, quando lhes sobrevém inesperadamente. Então a gente percebe aqui que nem sempre os mais rápidos vão ganhar a corrida. Ah, é porque eu sou e você não é nada. É que eu faço e aconteça. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Eu entendo aqui nesse versículo, tem pessoas que interpretam esse versículo, que maldito sou eu se confiar em Nádia. Maldito sou eu se confiar em Cleiton ou em Jefferson, que foi... Eu não interpreto esse texto. O texto está dizendo, maldito o homem que confia no homem na força do seu braço. É eu confiar em mim mesmo, eu faço, eu aconteço, eu tenho estudo para isso, eu me preparei. Eu lembro que eu fui tirar minha habilitação,
Eu estava fera na baliza, eu chegava, entrava, não queria nem fazer as aulas todas, eu entrava na baliza, entrava, saía. Quando chegou lá no teste, que eu entrei, não vi as pessoas lá errando, todo mundo errando, eu, nada, vai ser rápido. Quando eu entrei no carro, fui lá, entrei e voltei, quando eu olhei, o cara falou, você só tem uma chance. Você tem mais uma chance. Eu, como assim? Tá errado. Meu Deus, eu me entrei em desespero, tudo que eu sabia foi embora. E aí eu comecei a tremer, aí eu entrei de novo, cheguei, o cara chegou perto, só tem mais uma. Aí na hora, sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu não vou perder aqui. Toma a minha mente, toma as minhas mãos, me faz passar. Aí simplesmente, depois que eu fiz a oração, eu entrei e saí, o cara, vai lá. Maldito é a gente confiar. Você se esforça, você estuda, você faz. Na hora, peça ao Senhor, que traz a memória, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer prova e pedem a Deus, ora, mas não estudou nada. Como é que Deus vai ajudar? Estude. Na hora você ora, Senhor, traz a memória, tudo que eu estudei, ou aquilo que eu não peguei. Agora não, eu estudei, eu vou arrasar. Vou fechar a prova. Aí, quando chega a nota, meu Deus, que desastre. Já aconteceu isso comigo. Então, precisamos entender que nem sempre o fraco, nem sempre o forte vai ganhar. Pode ser o forte, pode ser o fraco. Sabe? Porque com Deus não tem isso. Deus, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. E aquele filho que o agrada, pode ter certeza que Ele vai pegar pela mão e vai conduzir você. Passe por aqui, passe por ali, não pise aqui, não vá por ali. É assim que Deus faz, amém? Não estacione porque se acha mais fraco ou incapaz de realizar. Pois o realizar e fazer estão nas mãos de Deus. E suas dificuldades não será impedimento para vencer suas batalhas. Basta confiar em Deus e será vitorioso, mesmo que as circunstâncias digam que não. Lembre-se que todos achavam que Davi ia morrer. O próprio Saul ficou temendo, Davi, você deu as armaduras do rei, mas Davi não precisava usar nada daquilo, rejeitou e foi com aquilo que Deus havia entregado em suas mãos. Então, quando você vier à sua frente as oportunidades, vá com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Davi saiu vitorioso. Nem sempre o mais forte vencerá a batalha. Vencerá aquele que estiver com a sua fé em Deus, dedicado ao que se propuser a fazer. Se o seu sonho é uma faculdade, faça. Se é casar, casa. Se é ter dinheiro, corra atrás. Se é ser feliz, fique com Deus. E que você possa aproveitar as oportunidades. Seja sábio e nunca perderá uma oportunidade. Em Eclesiastes 3, 9, 13, 18, fala assim: também vi debaixo do sol a sabedoria que parece excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, situou e a levou e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada. As suas palavras suas palavras não sejam ouvidas. A palavra dos sábios, ouvida em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas guerras, muitas coisas boas. As oportunidades em nossas vidas surgem em momentos de necessidade. Nos momentos de desespero é que precisamos estar atentos quando elas surgirem. A sabedoria nos fará vencer em tudo que vier à nossa mão.
Aqui podemos notar que em uma cidade foi cercada por um inimigo, e nessa cidade existia uma pessoa sábia. Existia um sábio, porém era pobre. E o texto está dizendo que ninguém deu importância a ele porque ele era pobre. Se tivessem procurado aquele homem, teriam livrado. Então, muitas das vezes, você tem a oportunidade de ajudar alguém ou de fazer algo maior, mas as pessoas não te procuram porque te julgam. Mas isso também não quer dizer que essa oportunidade não chegará na sua vida. Então é melhor o sábio, as palavras de um sábio em silêncio, do que os gritos daquele que comanda tolo. O que é que o texto está dizendo? É melhor você ficar no seu canto com sua sabedoria, porque a sabedoria vai te fazer crescer. E embora outras pessoas não vejam isso em você. Você não precisa que as pessoas venham validar o que você é. Porque às vezes a gente fica esperando que as pessoas validem. Fulano, você acha que eu faço isso bem ou mal? Se a pessoa gostar de você, ela vai dizer sim. Mas se ela quer ver você desistir, ela vai dizer não, ou vai te falar coisas que te façam desanimar. Primeiramente, você precisa saber. Então, o sábio, é importante você entender isso, que não adianta você ficar falando muitas das vezes palavras sábias para tolo, porque eles não compreendem. Mas você precisa guardar a sabedoria que Deus te deu. Olha que Salomão tinha várias coisas para pedir a Deus. E ele pediu o quê? Sabedoria. Então quem tem sabedoria tem tudo. Porque através da sabedoria Deus deu, além da sabedoria, deu tudo o que necessitava para ele viver. Concluindo aqui, nunca se afaste de Deus. Esteja sempre buscando a sabedoria, aproveitando as oportunidades. Leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, tenha consciência de que a vida é difícil para todos, e não só para você. Porém, você tem a Deus que te garante vitória em meio a tudo que vier sobre você. Jesus te fez vencedor e uma vencedora. A partir de hoje, você nunca mais perderá uma oportunidade. Agarre a mais importante, que é a sua vida. A salvação, essa é uma coisa importante. Então, uma oportunidade que Deus te deu é uma oportunidade de salvação. Éramos perdidos, estávamos perdidos, sem Deus, sem paz. Mas Jesus nos deu uma nova oportunidade de vida. Não queira apenas aqui nesse mundo, porque já falei aqui desde o início, Eclesiastes está falando que a vida aqui ela é passageira. Eu estava vendo um documentário sobre o Silvio Santos, e que quando esse homem se for, vai parar o país, porque pense num homem amado e querido. Mas você vai olhando toda a trajetória do Silvio Santos. Hoje, quando eu vi o documentário lá, que tinha, acho que era 2 anos, ele já estava com 85 anos, 85. Deve estar agora com uns 85, quase 90. 85, se for com 2 anos, 87 anos. Por aí. A Bíblia fala que quem passar de 70 é de cansaço e fadiga. Aí você olha quantas coisas Silvio Santos já fez, sabe, é um judeu, né? E a marca que ele vai deixar quando ele se for na história. Mas, irmãos, vai chegar um dia, o meu dia vai chegar, o seu dia vai chegar. Por isso precisamos estar atentos, porque se eu vivo Cristo. Se eu morrer, é lucro. Como Paulo já dizia. Quando a gente tem esse entendimento, tudo é bom. Se você está vivo, cai para dentro. Se esforce, corra atrás, execute, cante, dance, trabalhe, sabe? Faça amizades, aproveite. Você está vivo, viver é bom. Mas também viva pensando, no alvo, que é o céu. Viva pensando em Jesus. Viva pensando em que esse mundo jaz o maligno. Aqui não é a nossa morada. Somos peregrinos nessa terra. Estamos apenas passando um pouquinho de tempo aqui. Mas podemos tornar essa passagem aqui boa, agradável. Viver em paz em meio à guerra. Embora o mundo esteja virado de perna para o ar, para mim e você não.
Embora fulano esteja desempregado, para você não está. Embora esteja tudo, a gente está vendo, a gente não é cego, a gente está vendo, mas a gente tem um Deus que garante todas as coisas. Fique tranquilo, fique comigo, leia a palavra, esforça-te, tem de bom ânimo, aproveita as oportunidades. Olha, esqueça, todos nós sabemos que iremos morrer, então não viva preocupado com a morte. Não se preocupe com a morte, porque isso é certo. É igual à vinda de Cristo. Se uma coisa que é certa é a vinda de Cristo. Então o crente que fica preocupado com a vinda de Cristo precisa se consertar, porque ele está... Precisamos ter certeza que a graça nos basta. Precisamos ter certeza que nós sabemos que não é, sabe? Não é por merecimento, todo mundo sabe disso. Não é, ninguém merece. Mas a graça. Então, Jesus morreu e aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus será salvo. E nisso eu me apego e nisso eu confio. Pronto. E a morte, um dia que ela chegar... que ela me erre. Eu quero ir para o céu antes de... Estou no time de Vitor, né? Nós queremos... que a Bíblia fala que muitos não provarão a morte. Seremos arrebatados vivos. Que seja hoje. É o dia bom. Que seja amanhã. Que seja o dia que Ele quiser. Então, a morte é certa. A vinda de Jesus é certa. A vida também é certa. Viva. Viva. Seja feliz. Ame. O que nos resta debaixo do sol, foi o que eu preguei na quinta-feira passada, tudo que nos resta é comer e beber do suor do nosso trabalho. Viva a vida com a mulher que você ama, com as pessoas que você ama. Aquele parente que você já tem um tempo que não visitou, vai lá visitar ele, dá um abraço nele, vai tomar um caldo de cana, vai comer um pastel, me convide também, ali no pastel do Carioca. Aproveite. Né? Essa festa de final de ano aí que está prometendo aí, hein, Nádia? Vamos aproveitar, vamos orar para que Deus permita que possamos estar nessa festa. Porque, né, a Bíblia fala, se for fazer algo, qualquer coisa, se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. Então Ele tem permitido a mim e a você projetar e programar. Se Ele tem permitido, é porque será realizado. Então, não fique preocupado com a morte. Mas viva com inteligência, viva com sabedoria. Porque para o céu aonde nós iremos, tudo isso ficará aí. Tristeza, angústia, dor, sabe? Lá, Robertson, quando chegar lá no céu, né, você não precisará mais sentir essas dores. Eu não precisaria sentir dor. Ninguém precisará sentir nada, porque lá teremos uma nova vida. Mas enquanto aqui tivermos, buscaremos em Deus força e continuaremos a luta. Amém? Vamos ficar de pé. Até aqui o Senhor me ajudou. Espero ter ficado claro. Amém?